Uma criança de 5 anos esculpe um pássaro de barro com as mãos e sopra sobre ele, sussurrando palavras em aramaico que nenhuma alma viva no Brasil deveria pronunciar. Ela treme ao ver a figura de barro entre seus dedos, murmurando: Yeshua fazia isso quando tinha a minha idade. Os pássaros abriam os olhos e voavam. Os adultos ficavam com medo dele. O que acontece quando uma criança revela milagres que o Vaticano escondeu por 2000 anos? Como explicar memórias tão nítidas da infância de Cristo que nunca foram escritas nos evangelhos? 0042. Era uma manhã de setembro, quando a névoa cobria as montanhas de Tiradentes como um manto branco. Sofia Oliveira, 5 anos, brincava no quintal da casa colonial que sua família habitava no centro histórico da cidade. Seus dedos pequenos moldando a argila úmida que havia encontrado perto do riacho. Juliana Oliveira, pedagoga de 29 anos, regava as hortênsias no jardim frontal, quando notou o silêncio repentino da filha. Sofia sempre fora uma menina falante, que cantarolava enquanto brincava. Mas naquele momento ela estava completamente imóvel, sentada, de pernas cruzadas, sobre a grama ainda molhada de orvalho, os olhos fixos na pequena escultura que segurava nas palmas das mãos. Juliana largou o regador e se aproximou, sentindo uma inquietação inexplicável subir pelo peito. Sofia, que lindo passarinho você fez! Juliana se abaixou ao lado da filha. A menina ergueu o rosto. Seus olhos castanhos escuros carregavam uma gravidade que não cabia naquele rosto pequeno, como se uma sabedoria milenar habitasse aquele corpo frágil. Não é só um desenho, mamãe. Yeshua fazia esses quando era pequeno como eu, e eles viravam de verdade. Sofia pronunciou a palavra com uma fluência gutural perfeita, o nome de Jesus em aramaico. Ele soprava neles e sussurrava Hayim, Shaim, vida, e eles saíam voando. Juliana sentiu o coração acelerar violentamente. Sua filha de 5 anos, que frequentava a missa dominical na igreja matriz de Santo Antônio, que ouvia histórias infantis sobre Jesus bebê na manjedoura, acabara de pronunciar palavras em hebraico antigo com perfeição técnica. Como? Onde você aprendeu isso, minha filha? Foi na catequese? A voz de Juliana saiu trêmula. Sofia balançou a cabeça devagar, seus olhos nunca deixando o pássaro de barro. Não estou aprendendo, mamãe. Eu lembro. Eu era uma das crianças de Nazaré que brincava com Yeshua. Ele tinha 6 anos e eu tinha 7. Um dia, meu irmão pequeno caiu de uma árvore e quebrou o braço. Yeshua colocou as mãos sobre o osso quebrado e sussurrou uma oração. O braço ficou reto de novo, mas ele nos fez prometer que não contaríamos para os fariseus. Ele disse: Eles não podem saber ainda, não é a hora. Ele sempre tinha medo que descobrissem quem ele era. Naquele instante, Juliana compreendeu que sua filha não estava inventando histórias. A especificidade, os detalhes emocionais, o medo de Jesus sendo descoberto ainda criança. Nada disso estava nos evangelhos canônicos. Sofia acabara de descrever memórias dos evangelhos apócrifos que o Vaticano removera da Bíblia há séculos. Textos que uma criança de 5 anos jamais deveria conhecer. Juliana permaneceu congelada no quintal por longos instantes, observando a filha que agora voltara a modelar o barro com a concentração de um artesão experiente. A brisa da manhã trazia o cheiro de café fresco da padaria colonial na rua de baixo, mas Juliana mal conseguia respirar. Suas mãos tremiam enquanto puxava o celular do bolso do avental. Padre Antônio Mendes. Ela precisava falar com Padre Antônio. O pároco da Igreja Matriz de Santo Antônio tinha 58 anos e 23 deles dedicados à comunidade católica de Tiradentes. Era um homem de fé sólida, mas também de estudo, formado em teologia pelo Seminário Provincial de Mariana, com especialização em História da Igreja. Se alguém poderia ajudá-la a entender o que estava acontecendo com Sofia, era ele. Alô, Juliana, tudo bem? A voz calorosa do padre atendeu no terceiro toque. Padre, eu preciso conversar com o senhor. É sobre a Sofia. Juliana afastou-se alguns passos da filha, baixando a voz. Ela está dizendo coisas sobre Jesus criança que ela não deveria saber. Houve uma pausa significativa do outro lado da linha. Que tipo de coisas? Ela falou em aramaico, padre. Palavras que eu nunca ouvi na vida.
e está contando histórias sobre Jesus fazendo milagres quando tinha a idade dela, curas, ressurreições, detalhes que não estão nos evangelhos. O silêncio que se seguiu foi denso. Quando o padre Antônio finalmente respondeu, sua voz soava diferente, mais baixa, mais cuidadosa. Juliana, você já ouviu falar dos evangelhos apócrifos? Apócrifos? Textos sobre a vida de Cristo que foram escritos nos primeiros séculos do cristianismo, mas que a Igreja decidiu não incluir na Bíblia oficial. Muitos deles descrevem a infância de Jesus com detalhes que os evangelhos canônicos não mencionam. Ele pausou. Alguns desses textos falam exatamente sobre o que você acabou de descrever. Milagres da infância, pássaros de barro que ganham vida. Juliana sentiu o chão se mover sob seus pés. Onde esses textos estão agora? Guardados. Alguns em museus, outros em arquivos do Vaticano. A Igreja considerou que muitos continham visões teológicas problemáticas ou detalhes que poderiam confundir os fiéis. Padre Antônio suspirou. Posso ir até sua casa? Acho que preciso conversar com Sofia pessoalmente. 1 hora depois, o pároco estacionava sua Kombi branca desgastada em frente à casa colonial dos Oliveira. A fachada colorida, pintada de amarelo mostarda com detalhes em azul colonial, brilhava sob o sol que agora dissolvia a névoa matinal. Padre Antônio subiu os 3 degraus de pedra portuguesa, segurando sob o braço uma pasta de couro gasta pelo tempo. Juliana o recebeu na porta, os olhos vermelhos de quem havia passado a última hora oscilando entre incredulidade e lágrimas silenciosas. Ela está no quarto, desenhando. Padre, ela desenhou um mapa de Nazaré com ruas e casas. Como ela sabe disso? Eles encontraram Sofia sentada no chão do quarto, que dividia com o irmão mais velho, Theo. O menino de 8 anos estava na escola, então a menina tinha o espaço todo para si. Ao redor dela, espalhados sobre o piso de madeira antiga, havia dezenas de desenhos feitos com lápis de cor e giz de cera. Casas de pedra, poços de água, oliveiras retorcidas e pessoas, figuras humanas vestidas com túnicas longas, mulheres com véus cobrindo o cabelo, crianças descalças brincando em ruas de terra. Padre Antônio ajoelhou-se lentamente ao lado da menina, sua batina preta arrastando no chão. Sofia ergueu o rosto e, ao ver o padre, sorriu com a espontaneidade típica da infância. Oi, Padre Antônio, vim à missa domingo. Sim, eu vi você lá, Sofia. Sua mãe me contou que você está tendo lembranças especiais. Pode me contar sobre elas? A menina colocou de lado o lápis verde que segurava e cruzou as perninhas magras. Por um momento ficou quieta, como se estivesse organizando pensamentos complexos em palavras simples. Quando falou, sua voz tinha aquela mesma gravidade desconcertante que Juliana havia notado no quintal. As pessoas chamam ele de Jesus, mas o nome dele de verdade é Yeshua. Yeshua ben Yosef. A pronúncia foi perfeita, gutural, antiga. Ele não gostava quando falavam errado. Padre Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em décadas de ministério, nunca tinha ouvido uma criança pronunciar hebraico antigo com tal fluência natural. E como você conheceu Yeshua? Eu morava em Nazaré. Era pequena, uma cidade cheia de pedras e casas grudadas umas nas outras. Minha família tinha uma casa perto da sinagoga. Sofia pegou um dos desenhos e o mostrou ao padre. Aqui, olha. Esta é a casa de Yeshua. Ficava numa rua que subia à montanha. Da janela dava para ver o vale inteiro. O desenho era surpreendentemente detalhado para uma criança de 5 anos. Mostrava uma estrutura de pedra com uma porta baixa, uma janela pequena, um pátio interno. Cada linha havia sido traçada com cuidado, como se Sofia estivesse copiando uma fotografia mental perfeitamente preservada. Padre Antônio abriu sua pasta e retirou um caderno onde havia anotado algumas referências dos evangelhos apócrifos que consultara rapidamente antes de vir. Sofia, você pode me contar sobre o Shabat, o dia de descanso? Os olhos da menina se iluminaram. Ah, sim, o Shabat. Era no 7º dia. A gente não podia trabalhar, não podia acender fogo, não podia fazer quase nada. Maria, a mãe de Yeshua, sempre fazia pão na véspera, porque no Shabat a gente só podia comer o que já estava pronto. Juliana cobriu a boca com a mão.
Eles nunca haviam ensinado Sofia sobre as leis judaicas do Shabat. Como ela sabia disso? E tinha uma coisa que Yeshua fazia no Shabat que deixava os adultos nervosos. Sofia continuou, sua voz baixando como se compartilhasse um segredo. Ele fazia pássaros de barro, 12 deles, sempre 12. Ele dizia que representavam as 12 tribos de Israel, mas os fariseus diziam que fazer qualquer coisa no Shabat era trabalho, então era proibido. Uma vez eles brigaram com Yeshua na frente de todo mundo na sinagoga. Padre Antônio parou de respirar. O que Sofia acabara de descrever estava palavra por palavra no Evangelho da Infância de Tomé, um texto apócrifo do século II que ele havia estudado no seminário. A história dos 12 pássaros de barro feitos no Shabat era um dos relatos mais conhecidos daquele evangelho, e também um dos mais controversos, razão pela qual fora excluído do cânon bíblico. Como os fariseus reagiram quando viram os pássaros? Perguntou ele testando. Eles ficaram furiosos. Disseram que Yeshua estava profanando o dia sagrado. Mas então, Sofia fechou os olhos, como se estivesse revivendo a cena. Yeshua bateu palmas uma vez, e os 12 pássaros abriram as asas e voaram para longe. Todo mundo ficou em silêncio. Os fariseus não sabiam o que fazer. Como podiam punir alguém que fazia os pássaros de barro virarem reais? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Padre Antônio. Em 40 anos servindo a Deus, ele nunca havia sentido a presença do divino de forma tão tangível quanto naquele momento, ouvindo uma criança de 5 anos descrever detalhes que apenas estudiosos de textos antigos conheciam. Sofia, sua voz saiu embargada. Você se lembra de mais alguma coisa sobre Yeshua? A menina abriu os olhos e os fixou no padre com uma intensidade que parecia velha demais para seu rosto pequeno. Muitas coisas, padre, mas algumas são tristes. Posso contar as tristes também? Padre Antônio assentiu, incapaz de falar. Havia um menino que morava perto de nós. Ele se chamava Zenon. Sofia pronunciou o nome com dificuldade, como se puxasse de uma memória empoeirada. Ele era mais velho que Yeshua, uns 10 anos. Ele era mau. Sempre empurrava as crianças menores, roubava nossos brinquedos, batia em quem era mais fraco. O quarto ficou absolutamente silencioso. Até os pássaros lá fora pareciam ter parado de cantar. Um dia, Zenon empurrou Yeshua, enquanto ele carregava a água do poço. A jarra quebrou e Yeshua machucou o joelho. Zenon riu e foi embora. Mas Yeshua ficou muito bravo. Ele nunca ficava bravo, mas daquela vez ficou. Sofia pausou, seu rosto mostrando uma tristeza profunda. Yeshua olhou para Zenon e disse: Você não vai terminar o caminho que começou. E Zenon, ele caiu no chão. Simplesmente caiu e não se levantou mais. Juliana soltou um gemido baixo. Padre Antônio fechou os olhos, reconhecendo mais um trecho do Evangelho de Tomé. Uma das passagens mais perturbadoras, onde Jesus criança, supostamente, usava poderes para punir quem o maltratava. Era exatamente essa humanidade imperfeita do Cristo criança que havia feito a igreja decidir excluir o texto. Os adultos ficaram apavorados, continuou Sofia, lágrimas agora escorrendo por seu rosto pequeno. Eles pensaram que Yeshua era perigoso, mas ele não era perigoso. Ele só estava aprendendo. Ele era Deus, mas também era criança. Ele não sabia ainda como controlar tudo o que ele era. Maria chorava toda noite, com medo de que alguém machucasse seu filho por causa desses poderes. Padre Antônio estendeu a mão e tocou gentilmente o ombro de Sofia. Está tudo bem, querida. Você não precisa continuar se estiver triste. Mas Sofia balançou a cabeça. Preciso contar, as pessoas precisam saber que Yeshua também teve medo, também errou, também aprendeu. Ele não nasceu sabendo tudo. Ele cresceu como a gente, e isso é importante. É isso que torna tudo mais real. Naquele momento, o Padre Antônio compreendeu que não estava diante de uma criança com imaginação fértil ou de alguém repetindo histórias ouvidas em algum lugar. Sofia falava com a autoridade de quem havia testemunhado. E mais importante, ela capturava a essência teológica que os próprios evangelhos apócrifos tentavam transmitir, que Jesus havia sido plenamente humano e plenamente divino,
e que sua humanidade incluía o processo de crescimento, aprendizado e até mesmo erro. Há mais uma coisa que preciso contar. Sofia limpou as lágrimas com as costas da mão. É sobre José, o pai de Yeshua. Padre Antônio e Juliana trocaram um olhar. Sofia ainda não havia mencionado José. José era carpinteiro, mas ele não era muito bom nisso. Ele errava as medidas, cortava a madeira do tamanho errado, os móveis ficavam tortos. Sofia sorriu pela primeira vez desde que começara a contar as histórias tristes. Mas Yeshua ajudava. Quando José fazia uma tábua muito curta, Yeshua estendia a mão e a madeira crescia até o tamanho certo. Quando um móvel ficava torto, Yeshua tocava e ele ficava reto. José sabia que isso era milagre, mas ele ficava triste. Ele queria ser um pai que ensinava o filho, mas era o filho que o ajudava com milagres. A precisão emocional daquela descrição atingiu o Padre Antônio como um soco. Ele nunca tinha pensado em José dessa forma, como um pai comum, lutando com sua inadequação diante de um filho que era Deus encarnado. Mas fazia todo sentido, e era profundamente humano. Sofia, Padre Antônio respirou fundo. Por que você acha que está lembrando dessas coisas agora? A menina inclinou a cabeça, pensativa. Acho que é porque as pessoas esqueceram. Esqueceram que Yeshua foi criança, que ele teve medo, que ele errou, que ele aprendeu. Todo mundo só lembra dele adulto, fazendo milagres grandes, morrendo na cruz. Mas ninguém lembra dele com 6 anos, chorando porque os outros meninos tinham medo dele. Ninguém lembra da Maria acordando de madrugada para acalmar o filho que tinha pesadelos sobre o futuro que o esperava. Padre Antônio precisou se levantar e caminhar até a janela do quarto. Suas pernas tremiam. Do lado de fora, Tiradentes seguia sua rotina tranquila. Turistas caminhando pelas ruas de pedra, vendedores oferecendo artesanato, sinos da igreja marcando a hora. Mas ali dentro daquele quarto pequeno, algo extraordinário estava acontecendo. Uma criança de 5 anos estava revelando verdades teológicas profundas que estudiosos debatiam há séculos. Padre, a voz de Juliana o trouxe de volta. O que fazemos agora? Ele se virou, limpando discretamente os olhos úmidos. Precisamos documentar tudo isso. E precisamos falar com pessoas que entendem mais do que eu. Teólogos, historiadores, especialistas em textos antigos. Ele olhou para Sofia, que agora desenhava tranquilamente mais uma cena de Nazaré. Mas primeiro, precisamos proteger Sofia. O que ela sabe? Há pessoas que vão querer explorar isso e outras que vão querer silenciar. Juliana abraçou a filha, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. O Vaticano vai querer saber disso? Sem dúvida, mas antes de qualquer coisa, precisamos ter certeza do que está acontecendo. Padre Antônio fechou seu caderno de anotações. Conheço uma teóloga em São Paulo, doutora Rebeca Santos. Ela é especialista em evangelhos apócrifos e fenômenos místicos. Se alguém pode nos ajudar a entender isso, é ela. Nos dias que se seguiram, a vida da família Oliveira mudou radicalmente. Padre Antônio retornou várias vezes, sempre trazendo perguntas mais específicas, testando os limites do conhecimento impossível de Sofia. E a cada visita, a menina revelava mais detalhes que deixavam o padre simultaneamente maravilhado e perturbado. Ela descreveu as roupas que as pessoas usavam em Nazaré: túnicas longas de linho para os dias quentes, mantos de lã para o frio das noites no deserto. Falou sobre as comidas: pães ázimos, azeite de oliva, figos secos, pescado do mar da Galileia. Detalhou a rotina das mulheres que buscavam água nos poços ao amanhecer, dos homens que negociavam no mercado, das crianças que ajudavam nas tarefas domésticas. Mas foram as revelações sobre a personalidade de Maria que mais impressionaram. Sofia a descrevia como uma mulher de força silenciosa, que carregava um medo constante pelo filho extraordinário que criava. Ela tinha pesadelos sobre o que eles fariam com Yeshua quando descobrissem quem ele era, contou Sofia certa tarde. Ela via sangue nos sonhos, via madeira, via pregos, e acordava suando, correndo para o quarto de Yeshua só para ver se ele ainda estava lá, dormindo, seguro. As palavras da menina pintavam um retrato de Maria que os evangelhos canônicos nunca apresentaram. Não apenas a mãe santa e serena, mas uma mulher aterrorizada pela magnitude do que havia sido colocado em suas mãos.
Era uma Maria humana demais para as representações oficiais da igreja, e exatamente por isso, profundamente comovente. Numa quinta-feira chuvosa, quando Tiradentes estava envolta em névoa densa, que tornava as montanhas invisíveis, Padre Antônio recebeu a ligação que esperava. Doutora Rebeca Santos, da USP, havia lido o relatório preliminar que ele enviara. Ela viajaria para Tiradentes no fim de semana seguinte. Padre Antônio! Sua voz pelo telefone carregava uma mistura de ceticismo profissional e curiosidade genuína. Em 30 anos estudando fenômenos místicos, nunca vi um caso com este nível de especificidade. Se o que você documentou está correto, essa criança tem acesso a informações que nem mesmo estão disponíveis publicamente sobre os evangelhos apócrifos. É exatamente o que me assusta, doutora. Prepare a família. Vou precisar de vários dias com a menina. E vou trazer alguns testes que vão além do protocolo acadêmico normal. Enquanto isso, na casa colonial, Sofia continuava sua vida infantil normal. Frequentava a escola, brincava com o irmão, assistia desenhos animados na TV. Mas de vez em quando, Juliana a encontrava parada diante da janela do quarto, olhando para o horizonte com aquela expressão antiga demais para seu rosto pequeno. "Em que você está pensando, minha filha?" perguntou numa dessas ocasiões. Sofia não tirou os olhos das montanhas distantes. "Estou pensando em Yeshua, em como ele deve ter se sentido sozinho, sendo diferente de todo mundo. As outras crianças tinham medo dele. Os adultos não sabiam como tratá-lo. Até Maria e José, que o amavam tanto, não conseguiam realmente entender quem ele era." Ela finalmente olhou para a mãe, lágrimas brilhando em seus olhos. "Acho que é por isso que ele gostava tanto dos pássaros de barro. Quando dava vida a eles e eles voavam para longe, ele via algo que era livre. Livre do medo, livre da confusão, só livre." Juliana abraçou a filha, sentindo as próprias lágrimas descerem. Como explicar para uma criança de 5 anos que ela carregava memórias que poderiam mudar a compreensão de bilhões de pessoas sobre a natureza de Deus? Como protegê-la do peso dessa responsabilidade impossível? A resposta viria logo, quando a doutora Rebeca Santos chegasse. Mas, por enquanto, tudo o que Juliana podia fazer era segurar sua menina extraordinária e sussurrar que, não importava o que acontecesse, ela sempre seria apenas Sofia, apenas sua filha, apenas uma criança que merecia brincar, rir e crescer, sem o peso de segredos milenares nos ombros pequenos demais para carregá-los. Lá fora, a chuva caía suavemente sobre as pedras antigas de Tiradentes, lavando as ruas históricas onde séculos de histórias haviam sido escritas. E dentro daquela casa colonial amarela, uma nova história estava apenas começando. Uma que conectaria o passado distante de Nazaré com o presente de uma pequena cidade mineira, através das memórias impossíveis de uma menina que lembrava de ter conhecido o próprio Deus quando ele ainda era apenas uma criança assustada, tentando entender o peso de sua própria divindade. O sábado amanheceu claro sobre Tiradentes. Doutor Rebeca Santos chegou ao meio-dia, dirigindo um Civic prata que estacionou discretamente na lateral da casa. Era uma mulher de 44 anos, cabelos pretos presos num coque, óculos de armação fina e uma expressão que mesclava rigor acadêmico com gentileza maternal. Trazia 2 malas, uma com roupas, outra repleta de livros, cadernos e equipamento de gravação. Sofia a recebeu com um sorriso natural. "Você é a professora que estuda sobre Yeshua." Doutora Rebeca sentiu um arrepio. Não era uma pergunta, mas uma constatação que demonstrava aquela percepção impossível que Padre Antônio havia mencionado. Nas horas seguintes, enquanto Juliana preparava café e Theo saía para jogar bola, doutora Rebeca conduziu o que ela depois descreveria como a entrevista mais extraordinária de sua carreira. Sofia não apenas confirmou os detalhes documentados, ela expandiu as narrativas com camadas de complexidade que deixaram a teóloga sem palavras. "Havia um menino que caiu do telhado", Sofia começou, seus dedos brincando com uma boneca de pano. "Estava ajudando o pai a consertar telhas e escorregou. Caiu de muito alto. Tinha sangue na cabeça quando chegamos lá." Doutora Rebeca ativou o gravador digital. "O que aconteceu?" Yeshua chegou correndo, com as roupas sujas de barro, se ajoelhou e colocou a mão na testa do menino. Sussurrou: "Talita cumi."
O menino abriu os olhos. O sangue parou. Ele se levantou como se nada tivesse acontecido. O coração de doutora Rebeca disparou. Talita cumi, as exatas palavras que Jesus adulto usaria para ressuscitar a filha de Jairo, registradas em Marcos. Como uma criança sabia que Cristo já usava essa frase específica na infância? Mas um fariseu viu tudo. Disse que Yeshua estava usando poderes do demônio, que nenhuma criança deveria poder fazer essas coisas. A voz de Sofia baixou. Yeshua chorou muito. Não entendia por que fazer o bem era considerado ruim. Maria ficou consolando ele a noite toda cantando em hebraico. Sofia começou a cantarolar uma melodia antiga, palavras em hebraico fluindo naturalmente. Doutora Rebeca reconheceu fragmentos do Salmo 91, mas numa versão melódica que nunca ouvira, possivelmente a forma cantada no século I. Durante 3 dias, Sofia revelou histórias que doutora Rebeca catalogou meticulosamente. Jesus amaldiçoando um menino que o empurrou na sinagoga. Ele ficou mudo por 3 dias, até Maria implorar ao filho para desfazer a maldição. José errando medidas de uma cama, e Jesus alongando milagrosamente a madeira para salvar o pai de perder o pagamento da família. Mas foram os detalhes sobre Maria que mais fascinaram a teóloga. Maria tinha medo de tempestades. Quando trovejava, ia para o quarto de Yeshua. Ele segurava a mão dela e dizia que Deus estava apenas arrumando os céus. Sofia sorriu. Mas acho que ele também tinha medo. Só fingia ser corajoso para acalmar a mãe. Essa humanização da Sagrada Família era revolucionária. A Igreja sempre apresentara essas figuras como transcendentes, acima de fraquezas humanas. Sofia as tornava profundamente reais. No quarto dia, Sofia pegou papel e lápis e desenhou um mapa detalhado de Nazaré do século I. Não um desenho infantil, mas um diagrama arquitetônico impressionante. Localização da sinagoga, mercado, poços, casas, topografia das colinas, até onde ficavam as oliveiras centenárias. Como você sabe tudo isso? Doutora Rebeca comparava o mapa com reconstruções arqueológicas de seus livros. A correspondência era assustadora. Eu andava por essas ruas todo dia. Sofia apontou uma área específica. Aqui era onde a gente se escondia dos adultos. Tinha uma figueira onde cavamos um buraco para guardar tesouros, pedras bonitas, sementes, pedaços de madeira esculpida. A notícia sobre Sofia começou a circular pela comunidade de forma inevitável. Os sussurros começaram após a missa de domingo, quando o Padre Antônio incluiu em sua homilia uma reflexão sobre como Deus às vezes se revela através dos pequeninos. A comunidade católica se dividiu. Dona Benedita, senhora de 72 anos, que frequentava a igreja diariamente, declarou: "Isso é obra do demônio. A menina precisa de exorcismo, não de entrevistas." Mas o grupo progressista via as revelações como presente divino. Talvez Deus esteja nos mostrando que há muito mais sobre Jesus que ainda não compreendemos, argumentou Lucas Ferreira, professor de História, durante discussão acalorada no bar da praça. A tensão atingiu o pico quando o Padre Antônio organizou uma missa especial. A igreja matriz estava lotada, mais de 300 pessoas apertadas nos bancos, gente de pé no fundo. O rumor havia se espalhado para cidades vizinhas. Durante a comunhão, Sofia sussurrou alto o suficiente para pessoas próximas ouvirem. Yeshua ficaria triste de ver isso. Padre Antônio congelou. O que você quer dizer? Ele não queria que as pessoas comessem pão pensando nele morrendo. Ele queria que compartilhassem pão pensando umas nas outras vivendo. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Ele dizia que, quando crescesse, ia ensinar que Deus queria amor entre as pessoas, não rituais. Mas tinha medo de que transformassem tudo em rituais de novo. O silêncio foi absoluto. Padre Antônio, reconhecendo um momento sagrado, simplesmente colocou a mão sobre a cabeça de Sofia. Da boca das crianças, Deus fala verdades que adultos esqueceram. Foi nessa semana que doutora Rebeca escalou o caso. Ligou para Dom Paulo Ferreira, bispo da Diocese de São João del Rei, relatando tudo. Quando ele ouviu as gravações, mudou de tom. Preciso trazer alguém mais qualificado. 3 dias depois, Dr. Marcos Aguiar subia a ladeira até Tiradentes. Jesuíta de 61 anos, professor na PUC Rio, doutor pela Gregoriana em Roma.
Homem magro, alto, cabelos brancos, olhos azuis penetrantes. Havia investigado dezenas de fenômenos místicos, todos desmascarados como fraude, delírio ou mal-entendido. Ele esperava que este fosse mais um. A primeira sessão aconteceu na sacristia da igreja matriz. P.T.A. Marcos começou com perguntas simples. Sofia respondeu com naturalidade. Então ele aumentou a dificuldade. Você mencionou Jesus curando animais, um exemplo específico? Sofia fechou os olhos. Havia um cachorro de rua, marrom, com orelha caída. Alguém havia chutado e quebrado as costelas. Gemia de dor, mas ninguém ajudava porque cachorros de rua eram impuros. Yeshua se ajoelhou, colocou as mãos sobre as costelas e orou em silêncio. O cachorro parou de gemer e seguiu Yeshua para casa. Maria deixou ele ficar no pátio, mesmo José reclamando. P.T.A. Marcos permaneceu impassível, mas internamente estava intrigado. A menção a animais impuros estava teologicamente correta para a Judéia do século I. Jesus, desafiando normas de pureza ritual desde criança, era consistente com um comportamento adulto documentado. Jesus tinha consciência de que era Deus? Ele sabia e não sabia ao mesmo tempo. É difícil explicar. Era como se tivesse duas partes dentro dele sempre conversando. Uma parte era só um menino querendo brincar. Outra sabia coisas que nenhum menino deveria saber. E essas partes brigavam. Tristeza profunda nos olhos. Tinha pesadelos horríveis. Via cruzes, sangue, pessoas chorando. Acordava gritando. Maria acendia a vela e ficava cantando até ele dormir. P.T.A. Marcos ficou desconfortável. Sofia descrevia algo que teólogos debatiam há séculos, como Cristo podia ser simultaneamente humano e divino, especialmente na infância. Ela oferecia uma solução. Consciência dividida, duas naturezas em tensão. Teologia sofisticada da boca de uma menina de 5 anos. Nos dias seguintes, P.T.A. Marcos submeteu Sofia a testes rigorosos, leu passagens de evangelhos apócrifos. Ela reconheceu algumas, corrigiu detalhes e, crucialmente, rejeitou outras como erradas. Não foi assim. Sua capacidade de discernir entre relatos autênticos e pseudepígrafos posteriores era assombrosa. P.T.A. Marcos trouxe reforço. Professor Dr. Samuel Rocha, o FRJ, linguista especializado em aramaico antigo, chegou cético, irritado por ter sido arrancado de um congresso em Buenos Aires. Os testes linguísticos começaram. Professor Samuel falou frases em hebraico moderno. Sofia balançou a cabeça. Está errado, as palavras estão certas, mas o jeito de falar está estranho. Ela repetiu com pronúncia gutural, arcaica. Professor Samuel sentiu os pelos arrepiarem. Era aramaico galileu perfeito, sotaque específico de Nazaré século I. 3 horas de testes. Sofia acertou tudo. Vocabulário, sintaxe, até gírias que só existiam em fragmentos de papiros. Isso é impossível, professor Samuel disse, esfregando os olhos. Não existem gravações desta época, não existem falantes vivos. A única forma de ela saber seria ter vivido lá. Naquela noite, durante jantar na casa dos Oliveira, Sofia fez a revelação mais chocante. Olhando para o frango no prato, ficou quieta. Yeshua odiava quando matavam animais no templo. Via os cordeiros sendo levados para sacrifício e chorava. Maria perguntava por quê e ele dizia: Deus não pediu isso. Os homens inventaram que Deus quer sangue, mas Deus só quer corações. Ela ficava com medo porque era heresia. P.T.A. Marcos largou o garfo. Teologia revolucionária. Jesus criança já rejeitando o sistema sacrificial, já antecipando substituir sacrifícios animais com autossacrifício, já compreendendo que Deus queria amor em vez de ritual. Jesus te disse isso pessoalmente? Disse para todas as crianças que brincavam com ele. Mas a gente não entendia. Só sabíamos que ele era diferente. Que via o mundo de um jeito que mais ninguém via e que isso ia trazer problemas um dia. Naquela noite, P.T.A. Marcos ligou para Roma, para Monsenhor Giuseppe Benedetti, secretário da Congregação para a Doutrina da Fé. Giuseppe, preciso relatar algo extraordinário. 2 horas de conversa. No final. Marcos, vou levar ao cardeal prefeito, mas entenda, se for autêntico, as implicações são monumentais. Informações sobre Cristo deliberadamente excluídas do cânon. Haverá pessoas aqui que vão querer que isso permaneça oculto. E você? Eu quero a verdade. Sempre quis. Mas prepare-se.
Verdade nem sempre é bem-vinda, mesmo na Santa Igreja. 3 dias depois, resposta oficial via e-mail criptografado. Caso sob análise sigilosa. Não divulgar. Aguardar instruções. Mas segredos dessa magnitude não ficam contidos. Um jornalista católico de Belo Horizonte publicou matéria discreta. Menina de Tiradentes afirma ter memórias da infância de Cristo. Igreja investiga. A matéria foi republicada, compartilhada, traduzida. Em 48 horas estava em sites internacionais, CNN, BBC, Record Globo, Catholic News Agency. Todos queriam entrevistas, acesso à menina que conhecia segredos escondidos por 2000 anos. A família Oliveira se viu cercada, câmeras na rua, jornalistas batendo na porta, turistas tirando fotos. Tiradentes havia se tornado centro de tempestade global. Peno Marcos reuniu a família urgentemente. E isso vai ficar maior, muito maior. O Vaticano vai querer falar com Sofia. A mídia não vai parar. Há pessoas que vão ver isso como ameaça. Vocês precisam de proteção. Juliana segurou a filha. O que devemos fazer? Deixar que a verdade seja conhecida. Mas nos termos de vocês, com segurança. Ele olhou para Sofia, calma apesar do caos. Preparem-se. Quando Roma decidir agir, tudo vai mudar. Naquela noite, Sofia dormiu tranquilamente. Sonhou com Nazaré. Com um menino de olhos tristes, segurando pássaros de barro, perguntando se algum dia as pessoas entenderiam que Deus era mais amor que ritual. E no Vaticano, em salas onde decisões que afetam bilhões são tomadas, homens de batina roxa debatiam o que fazer com uma menina de 5 anos que sabia coisas demais. A resposta do Vaticano chegou numa manhã de quinta-feira, 6 semanas depois. Não por e-mail, mas na forma de um homem que dirigiu as 2 horas de Belo Horizonte até Tiradentes, num carro preto com placas diplomáticas. Monsenhor Luigi Santoro tinha 67 anos e 40 deles dedicados aos arquivos secretos da Biblioteca Apostólica do Vaticano. Homem baixo, ligeiramente encurvado pelo peso de décadas sobre manuscritos antigos, olhos castanhos que pareciam guardar segredos de milênios. Carregava uma pasta de couro que nunca soltava. Petis Marcos o recebeu na entrada da cidade. Monsenhor, é uma honra! Vim com considerável ceticismo. A voz tinha sotaque italiano carregado. Mas os cardeais insistiram. E quando cardeais insistem, arquivistas obedecem. Na casa paroquial, tomando café, Monzinhas Luigi finalmente abriu a pasta. Retirou um estojo protetor de metal, revelando um envelope lacrado com o selo da Biblioteca Apostólica. Isto foi descoberto em 2019 num mosteiro copto na Etiópia. Fragmento de papiro, século II, em grego koiné. Descreve um episódio específico da infância de Jesus. Tocou o envelope com reverência. Nunca foi publicado, traduzido ou divulgado fora dos arquivos do Vaticano. Petamarcos sentiu o coração disparar. Vou ler para a menina, ver se ela reconhece antes que eu traduza. Os olhos de Monsenhor Luigi eram duros, porque não há forma de uma criança de Tiradentes saber o conteúdo de um manuscrito guardado em cofres do Vaticano. Padre Antônio sugeriu que o teste fosse público, diante de testemunhas, que ninguém diga depois que foi manipulado. O Monsenhor hesitou, depois assentiu. Uma vigília na Igreja Matriz, sob condições controladas. A vigília foi marcada para sábado à noite. Quando o dia chegou, a Igreja Matriz estava além de lotada. Cadeiras ocupadas, corredores repletos, pessoas nas janelas, bispos, professores, jornalistas, curiosos. Centenas de velas criavam atmosfera que transportava séculos no tempo. O silêncio era denso de expectativa. Sofia entrou segurando a mão de Juliana, vestindo vestido branco simples. Caminhou calmamente até o altar, onde uma cadeira pequena esperava. Monsenhor Luigi estava ao lado do altar, pasta aberta. Sofia, vou ler um texto em grego antigo. Ninguém aqui sabe o que diz, exceto eu. Você vai ouvir e depois contar se reconhece, compreende? Sofia assentiu. O Monsenhor retirou o papiro cuidadosamente, mãos tremendo, ajustou os óculos, respirou fundo e começou a ler em grego antigo, voz ecoando pela nave barroca. As palavras soavam como música antiga. A maioria não compreendia, mas todos sentiam o peso sagrado. Ele leu por 2 minutos. Quando terminou, o silêncio foi absoluto. Agora, antes que eu traduza, você reconhece esta história?
Sofia fechou os olhos. Longos instantes imóvel. Algumas pessoas começaram a se mexer desconfortavelmente. Então lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia. Eu sei essa história. Eu estava lá. Eu fui uma das crianças. Murmúrio percorreu a igreja. Monsenhor Luigi ergueu a mão, pedindo silêncio. Nós estávamos brincando perto do mercado, jogando pedras, tentando acertar alvos. Uma das pedras acertou um ninho numa árvore, derrubou o ninho e uma pomba bebê caiu no chão. Morreu. Lágrimas caindo livremente. A gente ficou apavorado. Foi acidente. Começamos a chorar. Yeshua ficou bravo primeiro, disse que toda a vida importa. Mas então ele viu a gente chorando e ficou com pena. Pegou a pomba morta e colocou perto do coração dele. Fechou os olhos e sussurrou. Sofia pausou e pronunciou em aramaico perfeito. Ama, eshelakagá emagagagagá. O monsenhor cambaleou. A pasta caiu de suas mãos. Pes Marcos pegou o papiro antes que deslizasse. Essa frase significa sua mãe está esperando, e a pomba abriu os olhos, as asas se mexeram, e voou de volta para o ninho. Monsenhor Luigi precisou se apoiar no altar. Como você sabe isso? Essa frase exata está escrita aqui. Ele pegou o papiro com dedos trêmulos e leu a tradução em voz alta. E o menino levou a ave morta ao coração e sussurrou em aramaico. Amá shalika eita tua mãe aguarda. E a ave retornou à vida e voou. O silêncio era ensurdecedor. 300 pessoas sem fôlego, testemunhando algo que desafiava toda a lógica. Depois que a pomba voou, Sofia continuou, voz firme. Yeshua disse, Deus não quer que vocês carreguem culpa quando erram sem querer. Ele quer que aprendam e cuidem melhor. E a gente prometeu respeitar todas as vidas pequenas. Monsenhor Luigi caiu de joelhos, papiro tremendo em suas mãos, lágrimas escorrendo. Isso é impossível. Impossível por meios naturais. Padre Antônio colocou a mão em seu ombro. Talvez seja exatamente por isso que é verdade. Peto Marcos se ajoelhou ao lado de Sofia. Há mais sobre aquele dia? Yeshua me puxou de lado depois e disse, um dia vou embora deste mundo, mas antes vou fazer vocês entenderem que morte não é o fim. Vou mostrar que amor é mais forte que tudo. Ele tinha 8 anos, mas falava como quem já sabia tudo o que ia acontecer. A congregação estava em lágrimas. Não era apenas que Sofia confirmara o manuscrito secreto. Era a profundidade emocional de quem realmente havia estado lá. Monsenhor Luigi levantou-se lentamente. Passei vida inteira buscando explicações racionais, mas esta noite presenciei algo além de minha capacidade de explicar. E talvez seja exatamente assim que deveria ser. Mistérios divinos que permanecem mistérios. Ele se virou para a congregação. Estamos diante de algo que transcende nosso entendimento. Não sei como esta criança sabe, mas sei que é autêntico, sei que é verdadeiro e sei que mudou minha fé para sempre. 6 meses se passaram desde aquela noite. Sofia voltou à rotina infantil normal. Escola, brincadeiras com Theo, desenhos aos sábados. As revelações cessaram completamente, como se uma torneira tivesse fechado. A família recusou toda a exploração midiática. O caso permanecia em análise pelo Vaticano. Peto Marcos publicou o artigo acadêmico sem revelar a identidade de Sofia. Doutora Rebeca incorporou o caso em suas aulas, questionando por que certos textos foram excluídos do cânon. Os evangelhos apócrifos foram removidos não porque eram falsos, ela explicava, mas porque continham verdades inconvenientes. Mostravam Jesus mais humano, errando, aprendendo. A igreja quis um Cristo perfeito desde o nascimento. Mas e se a verdade for mais complicada? Numa tarde de domingo, Padre Antônio encontrou Sofia sozinha na igreja vazia, olhando para o crucifixo. Em que você está pensando? Estou pensando em todas as histórias que foram perdidas. Histórias que mostravam que eles eram como a gente, assustados, confusos. Ela virou-se. Por que as pessoas tiveram medo dessas histórias? Acho que porque é mais fácil adorar alguém perfeito e distante do que amar alguém imperfeito e próximo. Mas o que você mostrou, Sofia, é que a imperfeição de Jesus não o tornava menos divino. Tornava-o mais real. Sofia sorriu. Yeshua gostaria de ouvir isso. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas mineiras, Sofia voltou para casa. Theo a esperava com um desenho,
um pássaro de barro com asas abertas. Fiz igual ao seu. Sofia abraçou o irmão, rindo. Apenas uma menina de 5 anos, vivendo sua infância como toda criança merece. As memórias permaneciam, mas não a definiam mais. A pergunta permanece ecoando. Quantas outras histórias sobre Cristo foram deliberadamente apagadas? Quantos detalhes de sua humanidade foram considerados perigosos demais? Os evangelhos apócrifos jazem em arquivos do Vaticano, contendo visões que a Igreja considerou herética. Mas e se Sofia estava certa? E se aqueles textos carregavam fragmentos de verdade suprimidos, não porque eram falsos, mas porque eram inconvenientes? A Igreja sempre insistiu que Cristo era plenamente humano e plenamente divino, desde a concepção. Mas o que isso significa? Sofia oferecera uma resposta. Consciência dividida, 2 naturezas em diálogo constante. Um menino que sabia e não sabia simultaneamente, que lutava com poder que não compreendia completamente. Era uma cristologia mais complicada, mais bagunçada, mais humana, e talvez exatamente por isso, mais verdadeira. E em algum lugar, talvez, um menino que viveu há 2000 anos sorria, satisfeito que sua história mais completa, com todos os medos e humanidade, finalmente estava sendo contada. Não para diminuí-lo, mas para aproximá-lo, para lembrar que Deus se tornou completamente humano, com tudo que isso implica. A pergunta ecoa. Quantos outros segredos sobre Cristo ainda jazem enterrados em manuscritos esquecidos? E estamos prontos para ouvi-los?